20, né? Não, 28, 1. Bem? Bem. A palavra diz assim para nós essa noite, irmãos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentou, pois, aos teus dias 15 anos. O que nós podemos pegar de lição aqui, irmãos, nessa palavra? É a oração de poder. Né? A oração, ela é uma arma poderosa. E o que é uma outra lição? Não se conformeis. O Isaías, ele não se conformou e ele orou ao Senhor. Mas Isaías, ele tem argumento, né? Porque ele vivia em oração com o Senhor. Mas o Senhor diz para mim, para ti nessa noite, para você nessa noite, mesmo que se sinta falho com o Senhor, não desista, ore. Ore, porque muita gente às vezes se conforma com a situação, né? E Isaías, ele não se conformou. Muitas vezes as pessoas dizem, é Deus que quer assim. Não, foi da vontade de Deus. E a palavra veio do Senhor, veio. E ele não se conformou, né? Então nós temos o Deus poderoso, porque nós temos uma arma poderosíssima e muitas vezes nós não sabemos usar a palavra, né? Nós esquecemos que nós somos soldados do Senhor e que nós temos essa arma poderosa e que o nosso relacionamento é a palavra, é a oração. E quando nós estamos perto de Deus com a oração, Deus tudo Ele pode. Então, para que nós não se conformemos com as situações que a gente tenha passado, né? E orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Eu não me conformo, Senhor, com esse meu casamento que não está certo assim. Eu não me conformo, Senhor, com essa minha situação na casa, na minha família, com meu filho, com a minha filha, na igreja, no serviço. Não se conformei se orar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele fala para nós que Ele pode converter qualquer situação, né? Eu acredito que não era a palavra que Ezequias queria ouvir. Quando ele viu que chegou o profeta, naquele tempo, quando vinha o profeta na casa, era a mão do Senhor. Ele achou que ele ia receber uma outra palavra. Quando ele escutou aquilo, foi um baque para ele. E ele chorou, a Bíblia diz para nós. Ele chorou muitíssimo. E ele não se conformou e ele orou. Então, que a oração, que Deus ele pode converter qualquer situação. Nós não devemos nos conformar com muitas coisas que às vezes a gente se conforma, que a gente deve pôr em oração e clamar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Soberano Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te louvar, para agradecer, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Quero dizer para ti, Senhor, que temos vivido, Senhor, momentos, Senhor, de sequidão, Senhor, na igreja, Senhor. Nós queremos te falar, Senhor. Nós nos conformamos com isso, Senhor, e nós não aceitamos, Senhor. Clamamos e te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, para as vidas, Senhor. Vidas, Senhor, para ocupar essas cadeiras, não só para não ocupar essas cadeiras, Senhor. Vidas com sede da tua palavra, Senhor. Vidas, Senhor, que seja tocada, Senhor, curada, Senhor, restaurada, Senhor, e convertida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te peço, Pai poderoso Deus, toca, Senhor, de uma forma diferente em cada um que aqui está, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como nós chegamos aqui, Senhor. Eu te peço, poderoso Deus, toca, Senhor, nessas pessoas, Senhor, que tiveram vontade, Senhor, de vir, mas não tiveram forças ou não conseguiram vir por algum motivo, Senhor.
Toca, Espírito Santo de Deus, restaura, Senhor. Tira todo o cansaço físico, Senhor, mental e espiritual, Senhor. Vem, Senhor, restaura os teus filhos, Senhor. Vem com renovo, Senhor, direto do teu trono, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, tens total liberdade, Espírito Santo, de agir, Senhor, neste lugar. Silencia, Senhor, tudo, Senhor. Todo esse barulho, Senhor, que está dentro de nós, Senhor, que às vezes nos distancia de Ti, Senhor. Nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, com excelência, Senhor. Oh, Senhor, dai a calmaria, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, Teus filhos, Senhor, que vão trazer a palavra, Senhor, esta noite aqui, Senhor. Fala com nós, Senhor, através de cada louvor, de cada palavra, Pai poderoso. Vai nos tocando, Senhor, nos curando, Senhor. Cura, Senhor, do nosso achismo, Senhor, do nosso eu, Senhor, da nossa soberba, Senhor. Toque, Espírito Santo de Deus, vem nos tocando, nos curando, Senhor, nos libertando, Senhor. E assim, Senhor, a tua igreja ora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Obrigada. Vamos saudar o nosso Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos começar esse culto declarando que nosso Deus é Deus que restaura sonhos. Amém. Amém. Ele é o Deus que tem sonhos para mim e para vocês. Os seus sonhos, os seus planos são planos de paz e não de mal, né? Para nos dar um futuro que nós sonhamos e esperamos. Eu quero começar esse culto declarando essa palavra. Amém. Sobre a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Perdeu a visão.
unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Receba a cura do Senhor nessa noite, amém? Amém. Aleluia. É um Deus que se importa com a gente. É um Deus que se importa com a nossa dor. Se importa com as nossas lágrimas, com os nossos momentos de dor. Ele está aqui nessa noite. Amém, Senhor. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és um tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer de teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não
nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Todos aqui sabem do encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana, ali naquela cidade de Sicar. Aquela mulher já tinha passado 5 maridos, e o marido que ela tinha ainda não era dela. Havia uma carência, havia um vazio, havia um buraco na alma do coração daquela mulher. Ela vivia trocando de marido em marido, achando que seria um homem que seria capaz de preencher o buraco no coração dela. Ela estava muito enganada, ela estava achando que uma pessoa seria capaz de preencher o vazio do seu coração. Mas o dia que aquela mulher ela teve encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aquela mulher que havia ido tirar água no poço foi surpreendida quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Mestre, o nosso Senhor, disse a ela: olha, mulher, se você tornar a tomar essa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa água fará dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, meu querido, ah, minha amada, tudo que nós precisamos é voltar a nos aproximar dessa fonte inesgotável. Tudo que nós precisamos é dele. Não existe ninguém nesse mundo que pode preencher o vazio do nosso coração. Nem um homem, nem uma mulher, nem um prazer desse mundo se compara a ele. O rei Davi disse: um dia só nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Oh, quantas vezes a nossa alma traiçoeira insiste em buscar o prazer em tantas coisas que esse mundo tem para oferecer. Mas só Jesus, só Jesus, só Ele é o único capaz de saciar a nossa sede, o único capaz de preencher o vazio da nossa alma. Ninguém se compara a Ele. O amor dele é melhor do que o vinho. O amor dele é melhor do que qualquer prazer. O amor dele é maior do que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer coisa que esse mundo tem para nos oferecer. Oh, Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa por muitas vezes te trocar por cisternas rotas que não retêm águas. Nos perdoa por muitas vezes te trocar pelas oferendas desse mundo, Senhor, pelos prazeres desse mundo, Senhor. Oh, nessa noite nós estamos aqui para dizer: o que nós mais queremos é o Senhor. O que nós mais queremos é o Senhor, porque nada se compara a Ti, Senhor. Vem nessa noite com Teu bálsamo, vem com Tua presença, vem com Teu amor, vem com Teu abraço, vem com Teu refrigério, restaurar a alma, o coração dos Teus filhos, das Tuas filhas. Eu quero convidar você nesse momento, enquanto eu vou cantar mais uma canção, eu quero convidar você a dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Você vai procurar a sua irmã, você vai fazer o papel de Deus nessa noite, e você vai dar um abraço no seu irmão. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou
com seus braços de amor. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor, com seus braços de amor, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Aleluia, amém. Pode se sentar. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Uma boa essa presença do Senhor que nos abraça. Glória a Deus pela presença maravilhosa dele. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Aliás, versículo 12. 1 Crônicas 29, desde o 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12, fala assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesses dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todas. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é uma oração, né, linda de agradecimento de Davi por todas as ofertas que o Senhor providenciou para que pudesse ser construído o templo. Né? Que não foi ele quem construiu, mas foi no tempo dele que tudo foi recolhido. E aqui, quando a gente lê essa oração completa, que a gente consegue talvez experimentar um pouquinho da gratidão transbordante do coração de Davi, né? A revelação que ele tinha aqui, ali naquele momento, de que nada vem da gente, de que não foi ele quem conseguiu reunir tudo aquilo ali, não foi ele quem conseguiu recolher tudo aquilo ali, mas que tudo veio do Senhor, porque Ele é o dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata. E assim é na nossa vida, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós recebemos, nós somos mordomos. Existe um princípio, né? Princípio de mordomia. Né? Nós estamos aqui de passagem. Então, não cabe a nós realmente o objetivo de ficar juntando tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem pode corroer. Não, o Senhor nos chama a juntar tesouros no céu. Mas enquanto passamos por aqui, Ele nos permite sermos mordomos,
E tantas coisas chegam às nossas mãos, ao nosso conhecimento, tanto o Senhor nos dá para poder compartilhar, porque eu tenho certeza, né, que uma das chaves assim, para a gente viver o melhor do Senhor para a nossa vida é quando a gente entende no nosso coração de que nada que o Senhor nos entrega é para parar em nós. Tudo que Ele nos entrega é para que a gente possa transbordar na vida de alguém, para que a gente possa, de alguma forma, né, beneficiar as outras pessoas à volta. E assim é no reino, né? Ele nos permite fazer parte. Ele nos permite fazer parte, abençoar o reino dele, fazer parte desse movimento tão grandioso e que transforma vidas, que é o conhecer Jesus, que é para que a palavra dele seja falada, seja ministrada, chegue a tantos lugares e tantas pessoas possam ser tocadas por esse nome poderoso que transforma tudo. E eu quero convidar você essa noite, né? Se tem sonhos, porque a gente vai andando pela vida e às vezes a gente vai ficando meio adormecido em alguma coisa, um pouco morno em outras coisas. E um convite a sonhar, né? Pedir para que Deus coloque os sonhos dele no teu coração, que você sonhe sonhos que ele tem para ti, porque ele vai te ajudar a realizar cada um. Amém. Glória a Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Aleluia. Ele faz aquilo que a gente nem consegue contemplar. Aquilo que a gente olha e parece distante, parece que não vai acontecer, ele faz. Foi, né, assim com a gente, né, quando a gente sonhou com a nossa lavanderia. Parecia que era um sonho só para sonhar. A gente começou a ver, começou a estudar, e nós dependíamos ali, né, de algumas situações e tudo parecia que era um sonho para sonhar só. Mas não, era o sonho que Deus quis realizar. Amém. E quando a gente olha, né, de que o Senhor faz na nossa vida é realmente tremendo. A minha geração nem se compara com a geração da minha mãe em termos de dificuldade, né, mãe? Porque a geração da minha mãe passou fome mesmo, passou, assim, restrições, enfim, muitas dificuldades. Mas a gente também passou por muitas dificuldades, né? Restrição também passamos. Já passamos aí uma semana sem energia, não me vamos cortar e tudo mais. Né, essas coisas já sucederam na nossa vida. Mas glórias a Deus, que Deus que em todo tempo, mesmo antes de a gente se render a Ele, Ele já cuidava. Ele já ia nos cercando com as pessoas. Eu tive a oportunidade, né, em cada lugar que eu fui passando, de ter pessoas para me ensinar, ter pessoas que tiveram paciência e tiveram a generosidade de compartilhar o conhecimento que tinham comigo. E ali, né, eu fui aprendendo, fui sonhando, fui buscando mais, e daí eu ouvi, né, uns dias atrás que a bênção ela alcança, né, para ela alcançar, porque tu tem que estar em movimento, tem que estar fazendo a tua parte. Né? Então, que a gente tenha essa disposição no nosso coração para fazer a nossa parte, mas que a gente não se limite com aquilo que a gente olha no nosso redor. Porque nós servimos a um Deus que Ele realiza sonhos. E quando fala, né, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, eu creio que é porque quanto mais pertinho a gente anda dEle, mais a gente sonha os sonhos dEle. Mais a gente sonha sonhos que não são só para a nossa vida, só para o nosso próprio deleite. Não, a gente sonha aquilo que vai beneficiar e edificar mais pessoas à volta. E daí o Senhor, Ele realmente satisfaz esses desejos do nosso coração. Amém? Que você possa trazer o seu dízimo, sua oferta diante do altar do Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença maravilhosa. Sim. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. O Senhor nos cuidava, mesmo antes de a gente conhecer o Teu nome, Senhor, de a gente clamar a Ti. O Senhor já nos cercava, o Senhor já nos cuidava, Pai. Nós conseguimos ver, Senhor, hoje, olhando para trás, meu Pai, o quanto o Senhor já ia nos cercando para nos trazer para o Teu caminho, Deus amado e poderoso.
Glórias a Ti, meu Pai, porque o Senhor nunca desiste dos teus, meu Pai. Nos ajude, Senhor, coloca também essa paciência no nosso coração, dessa perseverança no nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Que cada dia mais, Senhor, a gente seja como Tua imagem e semelhança, Deus amado e poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, sobre essa igreja, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Oh, meu Pai, que a gente vai viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Como fala na Tua palavra, Senhor, que vem o tempo e já chegou, e que o Senhor busca esses adoradores, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que nós sejamos assim, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que desejamos, meu Pai, que tudo a gente consagre diante do Teu altar, meu Pai, que a gente compreenda que tudo é para a honra e glória do Teu nome, que tudo, Senhor, Pai, tudo que o Senhor nos permite ser mordomos, Pai, é para que outros sejam abençoados também à nossa volta, meu Pai, mas que o Senhor nos escolhe para fazer parte, Deus. Glórias a Ti, Deus amado e poderoso. Nós consagramos, Deus, cada oferta e cada dízimo diante do Teu altar, pedindo para que o Senhor continue prosperando, Deus, nessa igreja, Pai, que a gente possa abençoar muitas vidas, Senhor amado. Abençoa cada um aqui, meu Pai, que a gente tenha para compartilhar, Senhor, para abençoar outras pessoas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoado, né? Começou com palavras de esperança, louvor com sonhos, de fazer ofertas com sonhos. Glória a Deus, é o Senhor restaurando. Já faz algum tempo, né, que Deus tem ministrado muito sobre sonhos, né? E a gente precisa seguir a nuvem, né? Seguir a nuvem do Espírito Santo. A empresa que eu trabalho, a gente aprende, né, 12 pilares do sucesso. E o primeiro pilar é o pilar do sonho. Ninguém vai conseguir chegar em nenhum lugar sem ter um sonho, né? Grandes visionários, né? Eu estava vendo agora há pouco, antes de vir para cá, eu entrei no Instagram e estava ali uma irmã, uma pastora provavelmente, ela tinha acabado de visitar a maior igreja do mundo. Nós acabamos de chegar de uma das maiores igrejas do Brasil, né? E aquela irmã tinha chegado da maior igreja do mundo, que é a Igreja Vida Plena, na Coreia, né? Do Paul Yun-Shu, com aproximadamente 800 mil membros, né? E ela estava ali falando das coisas que ela aprendeu naquele lugar. Este homem, né, Paul Yun-Shu, assim como outros homens famosos, como César Castelhanos, né, Valnice Milhomes, o próprio apóstolo René Terranova, Márcio Valadão, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Silas Malafaia, homens, né, que, sem falar em outros de outras gerações, né, como a gente poderia citar, Finney, Charles Spurgeon, né, e Moody, tantos homens que marcaram a sua época, Wesley, todos eles tinham um sonho, todos eles tinham uma visão, né? Visão e sonho são duas palavras que caminham meio que juntas, né? Então ninguém consegue, isso a gente citou aqui no campo eclesiástico, né? Nós poderíamos citar exemplos de grandes empresários, de multinacionais. Vamos pegar um exemplo bem conhecido, né? O Walt Disney. Ele sonhou com tudo aquilo lá, né? Antes dele ver a Walt Disney ser construída, ele sonhou, ele teve um sonho, ele viu aquilo, né? Ele viu na mente dele, depois ele desenhou e se tornou, né, um dos maiores parques de diversão do mundo, né? Eu nunca estive lá, mas é o que se fala, né? E nós aqui somos da turma do Beto Carreiro, né? Mais pertinho aqui, né? Balneário Camboriú, não, Penha, perdão. Mas todos esses grandes homens visionários, eles tiveram um sonho, né? E depois do sonho vem a parte da meta. Eu preguei nessa igreja aqui, nesses últimos 2, 3 anos, sei lá que eu estou pregando aqui, eu preguei o único culto que eu preguei sobre meta. Por que foi só um único culto? Porque a gente ainda está no degrau do sonho, né? Nós ainda precisamos restaurar o pilar do sonho. Quando todos de fato voltar a sonhar os sonhos de Deus, aí a gente vai estabelecer as metas, né?
Embora aqui no culto passado, para quem está com a antena ligada, Deus já nos deu uma meta, né? Para a gente estar orando por 3 almas, orando, jejuando por essas 3 almas, para convidar elas para a célula ou para o culto. Quem lembra que eu falei isso no último culto que eu tive aqui? Né? Então já é uma meta. Na verdade, são 2 cultos que eu falei sobre meta. Mas tudo começa com um sonho, né? Satanás, ele tem trabalhado pesado nos últimos anos para tentar roubar, destruir os nossos sonhos. Se nós pararmos de sonhar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o inimigo já venceu, né? É tudo o que ele quer. Então, nós não podemos parar de sonhar, né? Como eu estava citando aqui o texto de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha no curral, né? Os gados sejam exterminados, ainda assim a gente vai se alegrar e vai continuar sonhando até o último dia. Amém? E fazendo a nossa parte também, né? Ainda ontem de madrugada eu postei no meu Instagram, né? Aquela famosa palavra quando Pedro se encontra com Jesus após a ressurreição e ele pergunta, né, para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes tudo, né? Tu sabes tudo, então apacenta os meus cordeiros, né? Então, nós temos sonhos, mas para que esses sonhos se cumpram, nós vamos precisar fazer a nossa parte, né? E apacentar o rebanho do Senhor é uma das nossas missões, né? A gente às vezes, eu me lembro de uma canção da pastora Ana Paula Valadão, um CD Diante do Trono, que foi gravado no Rio de Janeiro, ali acho que é Marquês de Sapucaí, que chama, onde tem aquela passarela do samba, né? A letra da música, o nome da música é Corpo de Cristo. Se alguém aqui nunca ouviu, ouça, é muito forte. A letra da música diz: Corpo de Cristo, onde estão os frutos, né? Corpo de Cristo, onde está o teu discurso encantador, né? A letra da música fala do discurso encantador, ou seja, às vezes eu falo que eu amo Jesus, eu tenho um discurso encantador, minhas palavras são lindas: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és tudo para mim. Aí na prática, onde estão os meus frutos, né? O que eu tenho feito de ação em favor do reino de Deus, né? E então, amados, Deus quer, a Bíblia diz, né, que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, que Deus venha nos despertar, né, para as obras. Cada um, eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes que diz, né, cada um fazei tudo com toda a sua força ou com a sua força. Ou seja, Deus falou para Gideão, né, vai na tua força, Gideão. Então Deus não vai cobrar de nós além das nossas forças. Mas se o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o entendimento, então Deus espera que eu realmente dê toda a minha força, né? E eu pergunto: será que estamos dando toda a nossa força, né? Temos entregado o nosso melhor para Ele, né? Então, a irmã Doris começou o culto ali com uma palavra que não é a primeira vez que ela ministra aqui, e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, né? Essa palavra de Ezequias, né? Coloca a tua casa em ordem, ou seja, coloca a tua vida em ordem, a tua família em ordem, coloca as tuas coisas em ordem, né? Coloca tudo em ordem, porque senão morrerás. Eu estava prestando atenção nessa palavra, né? Essa palavra é para quem está vivo. Porque se tivesse morto, não tinha essa palavra. Mas glórias a Deus, porque essa palavra é uma palavra para quem está vivo. Então, glórias a Deus, porque aqui tem pessoas que estão vivas, mas tem muita gente que já está morta. Tem muita gente hoje na obra de Deus que já está morta espiritualmente. Lembra aquela carta? Tem famas de que vives. A igreja de Laodiceia, não me lembro agora, né? Tem famas de que vives, mas estás morta, né? Então, eu acho que é a igreja de Sardes, agora não me lembro. Então, tem igreja que tem fama que está viva, mas está morta, né? Tem pessoas que
aparentemente estão vivas, mas estão mortas. Então, algumas que estão adormecidas, né? A palavra de Deus diz, desperta, ou tu que dormes. Para quem que é essa palavra, desperta, ou tu que dormes? Para aquele que adormeceu. Então, tem aquele que adormeceu, tem aquele que está morto, e tem aquele que está vivo. Então, se estamos vivos, glória a Deus, temos de Sardes, né? Igreja de Sardes. Mas a palavra que Deus deu para essa igreja aqui um tempo atrás, aqui que eu ministrei, né? É que nós somos a igreja de Filadélfia, amém? A igreja do amor. E nós não vamos deixar esse amor, nós não podemos deixar esse amor. Mas, diante dessa palavra, né? Que Deus nos traz na abertura desse culto, ela nos leva a fazer uma autoavaliação. Eu cheguei a pensar em a gente cantar aqui hoje à noite aquela música do Sonda-me, né? Salmo 139, né? A música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? Quebranta o meu coração. Essa música, esse salmo, ele precisa ser uma constante na nossa vida. Nós temos que desenvolver esse hábito de todos os dias orar, Senhor, sonda o meu coração. Tem alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso me arrepender, né? Isso tem que ser constante, né? Porque pode acontecer e de repente a gente esfriar, ou não está dando o nosso melhor para Deus, ou até mesmo entrar por uma rota perigosa, e temos que realmente vigiar, né? Para não sair do projeto original. Deus tem um plano original para a sua igreja. E o plano original diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, né? A nossa alma, ela não quer esse caminho apertado, a nossa alma quer o conforto, né? A gente quer conforto, a gente quer descanso, né? E Deus quer nos levar para a cruz. E a cruz é um lugar de renúncia, né? Essa madrugada a gente vai participar do amanhecer com Jesus. Então nem sei quantas horas eu vou dormir essa noite, né? Começa às 4:30 da manhã, só que eu tenho que estar às 3 da madrugada lá. Então, a cruz vai levar a gente o tempo todo para um lugar de renúncia. Amanhã às 9 da manhã eu tenho um estudo bíblico para dar, e de noite tem um culto, né? E segunda-feira tem que trabalhar. E vamos para cima, né? Então, não tem como sonhar os sonhos de Deus e achar que a gente vai ficar numa rede deitado esperando as coisas acontecer. Isso não vai acontecer, né? Nós vamos precisar fazer a nossa parte. E a cruz vai tirar a gente do conforto. A gente vai ter momentos que a gente vai querer estar numa rede, vai querer estar deitado numa cama, e eu vou estar em algum lugar pregando o Evangelho, orando, intercedendo, fazendo a obra de Deus. Amém, meus amados? Glórias a Jesus. Eu quero ver se a gente consegue terminar aquela série que a gente começou. Eu só queria dar uns breves avisos, né? Acabamos de chegar de Manaus, né? Eu, pastora Mena, pastora Patrícia, participamos lá de mais um congresso internacional. Vamos lá muito ministrados, né? Principalmente numa palavra que diz, né, que embora que esse corpo esteja se corrompendo, né, contudo o nosso interior se renova dia após dia. Então, alguns de nós aqui, o cabelo está mudando de cor, está aparecendo umas ruguinhas aqui assim, né, uns frisos aqui assim, né? Alguns já fizeram botox, outros ainda não, né? Alguns já estão com uma bordinha de catupiry aqui assim também, aqui do ladinho, uma pochetezinha, né? Com exceção da Gabi que fez a cirurgia e aquela vaiada, desculpa aí. Mas, embora esse corpo aqui está se desgastando, né? Alguns já têm dentadura, outros usam corega, alguns já usam implante, outros ainda têm os dentes original, graças a Deus, aleluia, né? Mas o corpo está se deteriorando, está se decompondo, mas o espírito precisa se renovar dia após dia, né? E Deus deu uma direção para o apóstolo René, que é esse novo encontro atualizei, e todos que têm participado têm sido atualizados, né? E a gente tem visto lá um novo tempo de avivamento acontecendo lá em Manaus, né? Que Deus traga esse mover para cá também, né? Depende de alguns detalhes, mas o apóstolo Wagner, que é o nosso coordenador do Sul do Brasil, ele fez o encontro atualizei. Então nós estamos crendo, né, que dentro de algum tempo vai trazer para Santa Catarina também, né? Então nós tivemos a oportunidade, poderíamos ter tentado, né, chegar mais cedo lá para fazer esse encontro também,
mas ia ser um pouco complicado por conta do trabalho da pastora Patrícia. A gente teria que ter mais 3 dias lá, e sem falar que eu particularmente não queria passar ou fazer o encontro antes do nosso próprio coordenador do Estado, né? Que eu acho que ainda não fez, né? Então eu não quero passar por cima de quem está acima de nós, né? Então eu creio que o processo correto é esse, né? Primeiro, quem está acima de nós faz, e depois passa para a gente, e nós vamos passar para os nossos ovelhas. Eu acho que ainda não. Acho que ainda não. Estava lá, mas que eu saiba ele não fez. Ele foi só para o congresso, assim como nós, né? Mas enfim, tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Quem estabelece os dias, as horas, e é Deus, não somos nós, né? Mas foi um tempo tremendo, né? Essa não foi a única palavra que foi ministrada, né? Tiveram outras lá também. Foi muito bom a gente que é empresário, Gabi, lembrar uma coisa que é tão simples, mas que a gente esquece, né? Que a nossa empresa não é nossa, ela é de Deus, né? Às vezes a gente como empresário, a gente se preocupa, meu Deus, tem imposto para pagar, tem funcionário para pagar, tem isso, tem aquilo, e aí tem dia que dá um nó na cabeça, Senhor, e agora o que eu faço? Aí lá a gente lembrou, a empresa é dele, né? Eu faço a minha parte. E fala para elas que Deus não pode ser sócio. Isso é. A gente aprendeu lá, né, que tem gente que diz assim, Senhor, eu estou te convidando para ser meu sócio. Ah, coitado. Como assim, sócio do dono? Ele é o dono, né? Então esse ministério é dele, esse templo aqui é dele, nós somos dele, fomos comprados, né? Tudo é dele, por ele e para ele, né? Então a gente não é dono de nada, então a gente só é mordomo daquilo que é dele, né? E glórias a Deus que ele nos dá esse privilégio. Agora, ai de nós, né? Se não fizermos com excelência, né? Aquilo que ele conferiu a nós. Amém? Então, amados, não vou me estender mais, porque senão eu não prego para vocês aqui, mas ao longo das ministrações e do tempo, aquilo que a gente recebeu lá, a gente vai repassando para vocês, porque a gente não fica com nada para nós, né? A gente só recebe e passa, né? Essa semana meu filho Levi, ele estava pedindo para mim ensinar para ele o que acontece, né, com a água das nuvens. Como é que vem, de onde é que vem essa água da chuva? E eu estava explicando para ele sobre o ciclo da água, né, sobre o fenômeno da evaporação, né, da sublimação e também da precipitação, né? Então, o ciclo da água, né? As águas da chuva caem nos montes, escorrem para os ribeiros escorrem para o mar, elas evaporam, tem a evaporação, a condensação, a sublimação, e depois elas se precipitam, a precipitação, a chuva desce de novo, e acontece todo esse ciclo, e por isso que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 1, que o mar nunca se enche. Por que o mar nunca se enche? Por causa do ciclo da água. E esse mesmo ciclo da água acontece na igreja, né? A palavra que a Gabi ministrou aqui, né? Daqui a pouco, daqui mais um mês, 2 meses, eu estou pregando essa palavra em algum culto, né? Que tudo vem de ti, nós só devolvemos, né? A palavra que eu vou pregar aqui para vocês é que hoje à noite, daqui a pouco a Gabi está pregando lá numa célula. O Adoris escutou a pastora Mena falar aqui um versículo, e lá numa célula que ela tem uma oportunidade, ela prega o mesmo versículo que a irmã Mena pregou aqui. É o ciclo, né? A gente recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, e assim é o ciclo até a volta de Jesus. Quantos estão entendendo? É o ciclo da água do Espírito. Glórias a Deus. Amados, vamos ler rapidamente ali, vamos ler novamente. Só um último aviso. Dia 4, sábado que vem, eu nem tinha prestado atenção que caiu no sábado, né? Já há muito tempo, o pastor Lucas e a pastora Mari convidaram eu e a pastora Patrícia para ministrar no jantar de casais, né? Deles aqui, né? O nosso jantar de casais aconteceu lá na segunda-feira, o deles vai acontecer no sábado agora. Como caiu no dia de sábado, eu decidi estender o convite, porque tem alguns casais aqui, tem
Tem a Gabi que de repente quer fazer de novo mais um encontro de casais, é investimento no casamento. A Doris não teve oportunidade daquela vez, de repente agora o Bahia aceita, né? Mas é encontro ou é rede de casais? É jantar de casais, culto de casais, jantar de casais. Vai ser no sítio, né? Ali de São Antônio, né? E tem a Silvane também. Se vocês conversem com seus maridos, se vocês quiserem fazer, eu preciso dar um número para o Lucas, a gente cancela o culto e convida quem quiser ir no culto de Canelinha no domingo à noite, vamos no culto domingo à noite lá. E os que são casados participam do jantar de casais, né? Para a gente não fazer, porque para chamar alguém para pregar aqui para 2, 3, né? Acho que não convém, né? Então conversem, se vocês tiverem interesse. Se não, a gente mantém o culto normal aqui. Eu só vou pedir para a pastora Lena, ou pastora Alice, uma outra pessoa, ou vocês mesmos, né, tá assumindo o culto novamente, como já foi no último sábado, tá bom? Então, quanto antes vocês puderem me dar uma resposta, a gente vai decidir essa situação, tá ok?